Fala, doutor! E o nosso convidado hoje é o advogado Luiz Carlos de Lima. A partir de agora, se você tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre direito, pode ligar para o 3838-1213 ou participando pelo www.radiopageu.com.br. Doutor Luiz Carlos é o nosso convidado de hoje, está aqui para tirar as minhas dúvidas, as suas também, Michele, e a dos ouvintes. Pois é, Aldo. Boa tarde, doutor Luiz Carlos. Prazer em tê-lo conosco mais uma vez. E para a gente começar o nosso bate-papo de hoje, gostaria que o senhor explicasse sobre a questão da lei em relação à garagem, né? O fato da rua ser pública, a pessoa pode estacionar o carro em qualquer lugar, em frente de outra garagem, impedindo aí a passagem do proprietário desse estabelecimento? Sim, acredito que eu vou responder as perguntas daqui a pouco. Eu queria dar um bom dia para Aldo, um bom dia para você, Michele, um bom dia para os estagiários que estão aqui presentes, para Tony Medeiros que está ali atrás, para todos os ouvintes da Rádio Pajeú e também para o pessoal que está vendo a gente pela internet, né? Uma boa tarde a todos. E agora você repita a pergunta, porque eu não entendi nada da pergunta. Pois é, com relação à lei da garagem, a pessoa... Por a rua ser pública, a pessoa pode estacionar em qualquer lugar, na frente de outra garagem, impedindo a passagem do proprietário? Não. De acordo com o próprio Código de Trânsito Brasileiro e por consequência também, pegando também no Código Civil, se houver as consequências maiores, né? Ou a pessoa não pode parar em frente de garagem, tem que ter um distanciamento de esquina, em frente de garagem é proibido pelo Código de Trânsito Brasileiro, né? Mas aqui na nossa cidade, na nossa realidade, é muito interessante também a questão de garagem, porque muita gente coloca proibido estacionar tudo mais de acordo diferente da lei, né? Porque a lei realmente, ela cita os lugares em que você pode parar ou não parar, ou então que é proibido o estacionamento, né? Tem muitas situações aqui que a pessoa coloca muita garagem para moto, né? Por exemplo, faz aquela rampinha no meio da rua e coloca aquele ali, teoricamente não é um costume daqui, mas não necessariamente seria considerado uma garagem. Mas, a grosso modo, sim, a grosso modo é proibido parar em frente de garagem e tem uma certa distância, até para que o veículo que entra ou sai da garagem tem uma maneira de manobrar. Porque às vezes você não para em frente da garagem, mas você para do outro lado da rua e impede a pessoa de entrar na garagem dela. Também tem que pedir a entrada e a saída, porque na realidade a intenção da lei é permitir que a pessoa que tem uma garagem na sua residência, no seu comércio, ela entre e saia do imóvel. E se tem algum veículo do outro lado da rua também impede, também é proibido de estacionar também por causa disso, para impedir eles de sair. E tem que respeitar a lei. Doutor Luiz Carlos, para quem compra furto, quem compra roubo, tem alguma complicação ou não? Sim, com certeza, porque comprar alguma coisa roubada é crime, né? Porque é considerado, a pessoa tem que saber a licitude ou a ilicitude do que está vindo para ser vendido para ela, né? Por isso que a gente tem que pedir nota fiscal, tem que pedir alguma prova de que realmente aquele objeto que a gente está comprando é lícito. Porque se você comprar produto ilícito, você pode infringir a lei o crime de receptação, né? O crime de receptação que é punido pelo Código Penal com pena de prisão, de reclusão, né? Ou detenção. E com certeza é crime, sim. Então a gente tem que saber a licitude do objeto que é vendido para a gente, o que é oferecido para a gente. Ademais, por quê? Porque se a gente tem obrigação disso, porque justamente se você comprar um produto qualquer que seja produto de furto, a gente vai sofrer as consequências. Se você tiver conhecimento, vai pagar e responder pelo crime de receptação, né? Se não, vai pelo menos ter obrigação de trabalho, ter que arrumar um advogado, né? Para ajudar a gente, né? Então, não é uma boa ideia você não comprar nada que você não saiba realmente a procedência lícita da coisa. Muito bem, o telefone continua liberado para você ligar 3838-1213 e fazer sua pergunta ao advogado Luiz Carlos. No passado, doutor, a lei dizia que o crime, depois de alguns anos, ele acabava prescrevendo. Isso ainda acontece hoje? Sim. Inclusive, eu me recordo de um amigo meu em São Paulo, que ele se formou na faculdade junto comigo e depois, graças a Deus, ele passou no concurso para juiz lá em São Paulo, e ele sempre lembrou a mim, quando eu comecei a atuar no direito, tirei minha carteira e comecei a atuar no direito, ele sempre lembrou a mim para prestar bastante atenção nos processos
para a prescrição. E sim, existe muita situação que está prescrita, muita situação, muito crime que já prescreveu. Então existe o poder, existe o crime, existe a prova do crime, mas o poder estatal não pode mais punir. Por quê? Porque já prescreveu o direito do Estado de punir aquele crime, aquela situação. Existem prescrições variadas, depende muito do crime, depende muito da situação, depende muito até na área civil também tem prescrição. O SPC, por exemplo, é 5 anos, depois de 5 anos prescreve o direito de deixar o nome da pessoa negativado no SPC. Então, para tudo no Brasil existe prescrição. Atualmente, pelo meu conhecimento, só o homicídio que não prescreve mais, que é imprescritível. Fora isso, tudo no Brasil prescreve, tudo, todas as leis, tudo situação jurídica no Brasil prescreve. Isso só acontece no Brasil ou em outro país? As leis são diferentes, né? As leis são diferentes. Nos Estados Unidos, por exemplo, existe a pena de morte, né, que é uma pena definitiva, uma pena capital, né? Então, no caso esse tipo de crime não prescrevem lá nos Estados Unidos, de acordo com o conhecimento meu, né? Existem penas mais longas, muito mais fortes, então a situação é diferente. E lá, inclusive, no direito americano, cada estado faz o seu tipo de lei, tanto é que tem estados que tem pena de morte, pena capital, e outros não, né? A prisão perpétua, por exemplo, também não prescreve no caso, né? A pessoa não pode ser presa a vida inteira e cumprir a prisão perpétua na Itália, na Europa em geral, mas varia muito de país para país, né? Por que, doutor Luiz Carlos, quando acontece um crime hediondo, um crime bárbaro, que choca a população, que a imprensa está em cima cobrindo, e essa pessoa vai a júri, ela é condenada e o juiz vai lá dar uma sentença de 132 anos, 140 anos, quando na verdade ninguém pode passar mais do que 30 anos pela lei na cadeia no Brasil? Por que o juiz dá uma sentença dessa e o cara não pode passar mais de 30? É porque o juiz é obrigado a dar sentença de acordo com o crime, né? Ele é obrigado a seguir a lei. E a lei diz o quê? Para cada crime existe uma pena, o mínimo e o máximo da pena. Então ele vai entrar no sistema trifásico da pena, né? Que é o sistema que o juiz utiliza para poder condenar um acusado, né? Ele entra nesse sistema e o que ele faz? Todo crime que a pessoa é acusada, ela tem que ter uma pena. De todo crime tem que ter pena, não pode ter crime sem pena. Então todo crime, provando que houve o crime, provando o autor, ela tem que ter uma sentença. Então o que acontece? A pessoa cometeu 2, 3, vários crimes que seja, então ela pode ser condenada por todos os crimes. Então ela pode ser condenada a 100 anos, como a 500 anos, como a 200 anos. Teve aquele caso daquele investigador em São Paulo, no 42EP, que foi condenado pela morte de todos os presos que ele deixou no carnaval, não sei se vocês recordam sobre isso, faz muitos anos já disso, e morreu mais de 40 presos, ele foi condenado pelo homicídio todo, teve mais de 600 anos de cadeia. Em suma, a lei diz o seguinte, que no Brasil ninguém cumpre mais do que 30 anos de pena. Se entende isso? Alguns acham que é pouco, mas se você raciocinar, se você tiver um pouquinho de conhecimento com o sistema prisional no Brasil, você vai ver que 30 anos é muita coisa. Então uma pessoa que entra com 20 anos, ela sai com 50 anos. Ela sai teoricamente já abalada, impossibilitada de cometer mais crimes, mesmo com a tendência criminosa. Acontece algumas situações em que o juiz, por uma medida de segurança, ele coloca um preso há mais de 30 anos, como é o caso do Chico Picadinho, lá em São Paulo, do Chico Picadinho que está preso há mais de 30 anos já, mas ele está em medida de segurança. Inclusive eu vi a reportagem dele alegando que já era ilegal a prisão dele, porque já tinha passado dos 30 anos. Eu até concordo com isso, mas é questão de vertentes, é questão de entendimentos. Uns entendem que sim, que ele já cumpriu a pena, outros que não. Então, mas a questão ali não é nem questão de pena, mas é questão de entendimento. E no Brasil, a lei diz que a gente cumpre, qualquer condenado só pode cumprir mesmo que tenha 50 anos, 100 anos. O que vai interferir no caso dele, do caso dessa pessoa, é a progressão de regime. Por exemplo, se você tem condenado a 100 anos, a 50 anos, você é mais fácil você sair dos 30. Mesmo que você tenha mais de 30 anos de condenação. E quem está condenado a 100 anos, 200 anos, é impossível, muito difícil de conseguir sair dos 30 anos. E, de acordo com a minha experiência que eu tive em São Paulo, com presídios e tudo, eu dificilmente vi alguém chegando a cumprir realmente os 30 anos de cadeia. Cheguei a ver, sim, mas eu me recordo que num presídio de 3.000 e poucos, 3.200 presos, mais ou menos, que tinha lá, só uma vez que eu vi um preso cumprir realmente os 30 anos, né? Até ele comentava com a gente que ele entrou na cadeia solteiro, casou na cadeia, teve filho, o filho dele teve filho, ou seja, ele teve neto e ele continuava preso ainda. O filho dele já estava quase completando os 30 anos e ele estava preso ainda. Esse senhor saiu realmente com 30 anos. E saiu com 30 anos, saiu velho, saiu idoso e provavelmente não conseguiria mais cometer crimes, mesmo que se quisesse, né?